série, né, de Apocalipse, e nós entramos aí nas 7 cartas de Apocalipse, né, que Jesus enviou às igrejas da Ásia, e já falamos aqui sobre a primeira, né, falamos sobre a, a igreja de Éfeso, né, falamos sobre a igreja de Éfeso, e explicamos aqui que, segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que a gente acredita, cada carta representa uma fase que a igreja passou, né? Ela tipifica cada tempo da igreja, correto? E então o que acontece? Éfeso, ela representa uma igreja autêntica e apostólica, porque eu gosto sempre de fazer essa introdução, porque eu acho que é um fato importante dizer que João, o apóstolo João, que, meu Deus do céu, tem que depois desativar esse Google aqui, porque só me dá trabalho. Voltando aqui é o seguinte, Éfeso, é relevante a gente saber que João, o apóstolo João, ele foi um dos pastores, bispo da igreja de Éfeso, né? E Maria, mãe de Jesus, também congregava em Éfeso, fazia parte da igreja de Éfeso. Por quê? Porque ela, depois da morte de Cristo, ela passou a morar com João, né? Ela passou a conviver com João e por isso a gente acredita nisso, tá? Então Éfeso era uma igreja apostólica, a igreja amada mesmo, autêntica, né? Só que ela deixou o primeiro amor, né? E essa era a repreensão que Jesus admoestou a igreja, né? Tenho contra ti que deixasse o primeiro amor. Esmirna, né? É uma igreja que passava, né? Uma igreja perseguida. Engraçado que durante o período, né, da igreja de Esmirna foi o período dos mártires da igreja, foi o período onde os apóstolos foram martirizados, né? Então era uma igreja perseguida e uma igreja atribulada. E aí Jesus chama atenção, exorta, né, para que ela seja fiel até a morte, que aí ela receberia a coroa da vida eterna, né? Nós falamos também sobre Pérgamo, que a palavra Pérgamo vem de pergaminho, e Pérgamo era reconhecida pela sua biblioteca. Era uma cidade de muito estudo. Só que também Pérgamo era uma cidade muito mundana, e por isso a igreja se tornou uma igreja mundana, né? Uma igreja que tolerava, e Jesus chama a atenção de Pérgamo, né? Que todos, né? Todos não, muita gente na igreja de Pérgamo tolerava na igreja os que seguiam a doutrina de Balaão, né? E também dos nicolaítas. Amém? Então isso é um breve resumo das últimas aulas que nós tivemos, e hoje nós vamos estar aqui falando sobre mais uma ou duas igrejas, né? Nós vamos estar falando hoje sobre a igreja de Tiatira, tá certo? A igreja de Tiatira. Então eu quero te convidar aí, né? Bíblia Sagrada na mão, Apocalipse, né? Vamos abrir aqui a palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo de número 2, que diz o seguinte, a partir do versículo 10. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve estas coisas, diz, o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze reluzente ou polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as lutas e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, que toleras a essa casa, a essa mulher, chamada Jezabel, que em si mesmo se declara profetiza,
profetiza, não somente ensine, mas ainda vocês permitem que ela seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda os corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-eis ainda uma estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vê aí que é uma carta, talvez uma das mais longas, né, que Jesus enviou às igrejas da Ásia. Vai tendo paciência aí, pessoal, que eu preciso desativar o comando de voz do celular, que toda hora fica saindo que o Google acha que eu estou perguntando alguma coisa para ele. Né? Então, assim, vai tendo paciência que se dá uma travadinha eu volto, tá bom? Vamos lá. Vamos falar da cidade, né, do contexto, né? A cidade de Tiatira. É uma cidade rica, né? Uma cidade rica, conhecida como centro comercial da época, né? Ela ficava no Vale do Rio Lico, era também uma cidade de Lídia, né? A qual ela vendia púrpura, né? A Lídia, a gente vê o relato dela lá em Atos 16, foi uma cooperadora muito abençoada, que ajudou muito o apóstolo Paulo no seu ministério, né? Uma vendedora comerciante de púrpura. Ela ouviu a pregação do apóstolo Paulo, creu, converteu, foi salva. Né? Nós não sabemos, né, se foi ela quem levou o evangelho para Tiatira, porque como ela era comerciante de púrpura, ela viajava muito em muitos dos lugares. Entendeu? Então nós não sabemos se foi ela que acabou levando, né, começando uma célula na sua casa em Tiatira, mas, né, é bem provável. Certo é que o evangelho chegou até Tiatira e que havia uma próspera igreja naquela cidade. Uma igreja muito abençoada, muito grande naquela cidade. Né? Então vamos lá. A igreja de Tiatira, ela foi uma igreja que ela foi fundada em 590 depois de Cristo. E ela é reconhecida, assim como Éfeso, conhecida como igreja apostólica, e Esmirna, conhecida como uma igreja atribulada e perseguida, né? Pérgamo, uma igreja corrupta. Tiatira era conhecida também como a igreja corrupta e papal, porque foi nesse período, né, que constituiu-se então esse período papal. Tá certo, pessoal? Então, Jesus ele aponta na carta 3 qualidades da igreja de Tiatira. Quais eram essas 3 qualidades? Ele diz assim, conheço o teu amor, a tua caridade. Uma igreja muito amorosa, uma igreja muito caridosa, generosa. Amém? Conheço o teu serviço, a tua fé e a tua paciência. Chega à beira
tolerância. E a gente precisa ter um discernimento muito grande, irmãos, do que é paciência e do que é tolerância, né? Porque paciência é uma virtude e tolerância às vezes leva a gente a pecar. Amém, pessoal? Vocês estão compreendendo? Né? Porque é diferente estar falando com vocês daqui, né? E vocês que participam do culto ao vivo, é mais fácil a gente lidar. Né? Espero que vocês estejam compreendendo aí, em nome de Jesus. Né? E a terceira qualidade que Jesus ele deixa aqui bem nítido aqui como chama? Na sua carta, ele diz assim, olha, tuas últimas obras são mais e maiores do que as primeiras. Amém, pessoal? Então, qualidades extraordinárias, né? Qualidade que toda igreja precisa ter, que nós precisamos ter. Qualidades que são virtudes na realidade, né? Virtudes que a igreja de Tiatira tinha. Só que ela tinha os defeitos. E Jesus aqui, então, aponta os defeitos. Quais eram os defeitos da igreja de Tiatira? Está aqui, ó. Tenho contra ti que toleras a Jezabel. Né? Mulher que se diz profetiza, vocês permitem que ela ensine e engane os meus servos para se prostituírem e coma do sacrifício de idolatria. Esse é o primeiro defeito. E essa Jezabel aqui, pessoal, eu não sei se o nome dela era Jezabel mesmo. Eu não sei. Eu acredito que era uma pessoa, era uma mulher, acredito nisso. E quando a palavra cita o nome Jezabel, eu acredito que é apontando para mulher de Acabe, lá do Antigo Testamento, fazendo uma alusão, porque qual foi a função? Acabe casou com Jezabel, e a Jezabel adorava Baal. Ela tinha os seus profetas de Baal, vocês sabem da história, né, do grande desafio de Elias em 1 Reis, capítulo 18, e Jezabel, ela instaurou o culto a Baal, ela desviou o povo de Israel, e por causa disso veio fome, né? Uma fome tão grande ao ponto de duas mulheres decidirem sacrificar o filho e comer os próprios filhos, e trouxe uma indignação de Deus por causa de Jezabel, da idolatria, do povo ter se desviado, né? 3 anos e meio ficou sem chover. Né? Então agora aqui na carta, né, à igreja de Tiatira, Jesus cita, né, tenho contra ti que toleras a Jezabel. Então eu acredito que Jesus está falando aqui de um principado. Você está entendendo? Não tenho certeza se essa mulher, ela se chamava também não tem problema. Né? Mas eu não tenho certeza se ela se chamava Jezabel. Mas eu acredito que Jesus aqui está usando aqui uma comparação do estrago que estava sendo feito na igreja de Tiatira com o estrago que foi feito na época do profeta Elias. Né? Então, havia alguém lá, né, não sei se era uma pessoa, uma persona chamada Jezabel mesmo, ou se era um principado usando alguém, e aí Jesus fala de Jezabel para poder fazer uma comparação com os mesmos prejuízos espirituais que teve, né, enganar com a questão da idolatria, enganando o povo. Então essa é a crítica, espero que vocês tenham entendido, assim no sentido de, igual eu disse para vocês, eu procuro passar para vocês do jeito que eu entendo, para que não fique muito complexo, muito complicado. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. E aí, outro defeito, né? Outra crítica que Jesus faz, dizendo assim, olha, dê-lhe tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Irmãos, isso é terrível. Isso fala da justiça de Deus, porque Deus é justo. Deus, ele nunca vai condenar alguém sem antes dar a essa pessoa tempo de arrependimento. Entende? Pegou aí no seu espírito? Então, irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Não existe injustiça no governo de Deus. Amém? Não tem uma pessoa inocente no inferno. Eu queria que você pegasse isso no seu espírito. Amém? Não existe uma pessoa inocente que foi condenada, sem que antes Deus tenha lhe dado oportunidade de arrependimento, oportunidade de uma mudança, oportunidade de uma transformação. Amém? Então olha aqui que Deus, fulano, né? A gente
viu, da noite pro dia, a tragédia que aconteceu, mas Deus dá tempo de arrependimento. Voltei, graças a Deus. Né? Voltei, não some não, pessoal. Caiu a internet aqui, né? Choveu, né? Então já viu. Quando não chove já cai, imagina quando chove. Quem tá comigo aí ainda, me dá um oi aí. Eu tô vendo aí, só me dá um oi aí. Diga, eu tô levando, né? Dá um oi pra mim, quem tá aí comigo. Por favor, vou esperar aqui pra mim continuar, porque senão eu fico meio perdido aqui. Aí, Diogão. Ah, meu Deus do céu. Quem mais tá aí? Parece só você, Diogo? Tem mais alguém? Maria Fernanda tá aí também no culto. Vamos comigo. É? Quem mais tá comigo aí, pessoal? Pra mim continuar da onde eu parei aqui. Tiagão. Tá firme aí, Tiago. Ai. Se tiver mais um aí, eu vou continuar. Caso contrário, eu vou encerrar aqui e vambora. Tô brincando. Não vou não. Quem mais tá aí comigo? Ô, oh, bênção. A minha sogra querida. Então vamos lá. Então voltando aqui, recapitulando, para não atrasar vocês aí. Então esses são os defeitos, né? A justiça de Deus aqui, de Jesus, Deus avisa e fala assim, dei tempo para que se arrependesse e não arrependeu. Aí, irmãos, deixa eu te dar uma palavra aqui. Toda vez que Deus dá uma oportunidade de arrependimento, toda vez, grava bem o que eu vou dizer, toda vez que Deus dá uma oportunidade de arrependimento e a pessoa não se arrepende, essa falta de arrependimento, ela vai gerar uma consequência. E Jesus mostra aqui quais são as consequências, né? Aí, ó, eis que te porei numa cama. Consequência, né? E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Ferirei de morte os seus filhos. Presta atenção nisso aqui, pessoal. Presta atenção nisso aqui. O que Jesus estava dizendo aqui? Enfermidade. Tem muitas enfermidades, tem muitas pessoas que vão parar no fundo de uma cama como consequência da falta de arrependimento. Né? Como um período para poder refletir bastante sobre os seus erros. E Jesus está dizendo aqui para a igreja de Tiatira que todos, né, que ele ia pegar essa mulher chamada Jezabel, tá? Todos os seus seguidores, todas as pessoas que toleravam ela, e Jesus diz assim, olha, eu a colocarei numa cama. Eu a colocarei numa cama. Mas não é só isso não. Né? E sobre todos os que adulteraram com ela, virá uma grande tribulação. Olha, não é só isso também não. Diz aqui, olha, ferirei de morte os seus filhos. Sabe o que Jesus está falando? Da sua descendência. A sua descendência, irmãos, quando nós pecamos, quando nós não nos arrependemos, nós trazemos consequências sobre nós. Presta atenção, é isso que ele está dizendo aqui. Ó. Trazemos consequências sobre nós, trazemos consequências sobre quem convive com nós e trazemos consequências sobre a próxima geração, sobre a nossa descendência, sobre os nossos filhos, porque filhos falam da próxima geração. Vocês pegaram? Entenderam aí, sim ou não? Beleza? Amém? Então, o período desta igreja, se você for ver, foi o maior período de todas elas. Né? Tanto é que a carta é mais extensa. Né? Foi a época em que as trevas elas cobriram a verdadeira igreja. Né? A igreja verdadeira ela ficou debaixo de uma nuvem de trevas. A idolatria, o culto, começou o culto às relíquias, começou a era papal, né? Começou a era da idolatria, dos cultos aos mártires, dos cultos aos santos, né? Sacrifício, né? Começou a missa, né? A palavra missa entrou aí, né? O batismo de criança, o celibato, né? Clerical, ou seja, que o pastor, que depois virou padre, não podia casar, né? E muitos outros dogmas que surgiram nesse período, né? Dogmas de homens que foram introduzidos no seio da igreja, né? E aí a verdadeira igreja ela foi sendo sucumbida.
ela foi sofrendo, ela foi sendo dizimada, até que entra, né, o período da reforma. Entende, pessoal? Aí que surgem os reformadores, né? John Hus, o alemão, John Hus, depois o alemão Martim Lutero, né? E todo mundo conhece. Nós, 2023, nós teremos aqui na igreja, aqui, nós vamos comemorar o aniversário da Reforma Protestante, que foi muito importante para o histórico da igreja. Foi muito importante, né? Para reforçar a igreja, para um renovo da igreja. Né? E aí a Reforma Protestante ajudou bastante. Tá certo, pessoal? Então, eu estou fazendo esse comentário para vocês saberem em qual período da igreja começou a apostasia. Né? Começou a idolatria, começou todas essas coisas que a gente vive até hoje e vê até hoje. Tá bom? Então Jesus aqui ele fala das consequências, beleza? Só que daí, após as consequências, para aqueles que foram infiéis, para aqueles que não obedeceram, andaram na doutrina da palavra, mas também tem aqueles que eram fiéis. Amém? Então olha para você ver, grava bem o que eu vou te dizer. Para quem é infiel, consequência. Amém? Para quem é fiel, recompensa. E aí Jesus fala aqui, olha, as recompensas para aqueles que forem fiéis, autoridade sobre as nações, né? Ou seja, os cristãos perseguidos foram vítimas da maldade dos homens, né? Dos poderosos do mundo, né? Do governo, né? Agora, só que os vencedores, eles dominariam sobre as nações com o poder do ungido de Deus, né? Com o poder do Espírito Santo. Eu quero comparar isso aqui com o Salmo 2. Deixa eu abrir aqui. Salmo 2, versículo de número 8. Salmo 2, pessoal. Me dá um minutinho que eu vou achar aqui. Salmo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, versículo 8 e 9. Eu vou ler para vocês aqui, ó, versículo 8 e 9. Com a vara de ferro as regerás, e despedaçarás como vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, e deixai... Deixa eu voltar de novo aqui, ó. Versículo 8. Pede-me, e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Aí agora o 9. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegria, e alegrai-vos nele com temor. Amém? Então, olha para você ver. Aqui no Salmo faz um paralelo, né, do que... Isso aqui que está dizendo no Salmo 2 é profético. Né? E lá em Apocalipse, o Senhor está fazendo essa promessa, né? Confirmando aquilo que o salmista tinha dito. Tá certo, pessoal? Então, Jesus, ele daria aos fiéis o privilégio de participar do reino messiânico, de um reino vitorioso messiânico. Né? Romanos 5, versículo 9 até o 10 fala sobre isso. Romanos 5, 17, Efésios 2, 6. Né? Jesus ele nos chama para governar com ele, né? E isso é muito importante. A estrela da manhã, né? Jesus é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã, né? Veja isso lá em 2 Pedro 1,19, né? Qual a maior recompensa para o vencedor do que chegar ao dia eterno, né? Iluminado para sempre com a luz de Jesus? Ele diz isso, uma das recompensas. Eu vou dar para vocês o que o meu pai me deu, a estrela da manhã. Vocês serão, né, iluminados. Olha que coisa tremenda, irmãos. A recompensa para quem foi fiel, para quem andou debaixo de uma lealdade, debaixo de uma fidelidade, debaixo de um temor do Senhor. Amém, irmãos? Então, hoje eu concluo por aqui a igreja de Tiatira, uma explicação assim rápida, mas com muita profundidade para a sua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua quarta-feira. Lembrando que hoje à noite tem culto abençoado,
né? Não fique em casa, vá congregar, vá para a igreja, vá adorar a Deus, vá buscar a Deus, amém? Porque dias maus estão vindo aí, dias difíceis estão vindo aí, dias de luta, de aflição, dias de tribulação, de perseguição, de batalha, tem vindo aí. Então, não fique em casa, vá congregar, vai se alimentar, vai buscar da palavra de Deus, vai se fortalecer em Deus, para que nós possamos permanecer fiéis e termos aí também essas recompensas para a nossa vida. Amém? Eu desejo a você uma quarta-feira abençoada e agora eu quero orar com você. Amém? Vamos falar com Deus no nome de Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm congregado, cooperado, que têm estado conosco. Hoje, Senhor, aqui online, nessa transmissão. Ó Deus, visita cada um deles, guarda-os, Senhor, debaixo da tua presença, com o temor do Senhor no coração deles. Livra eles do mal, Senhor. Deus, abençoa o seu dia, abençoa o seu trabalho, abençoa, Senhor, os projetos para esse dia. Guarda eles na entrada, na saída. Ó Deus, e que ao final desse dia eles possam agradecer sabendo que a tua mão esteve com eles. Obrigado, Senhor, por nos trazer a tua palavra. Obrigado por nos instruir, por nos ensinar. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, nos guardar, Senhor, do espírito de Jezabel, do espírito da idolatria. Que nós possamos nos guardar, Senhor. Ó Deus, fugir, ó Deus amado, dos cultos aos ídolos. Que nós possamos guardar nossa fé no Senhor, para que as consequências não nos alcancem, mas que nós possamos ficar firmes na tua presença, andar na tua presença, ó Deus, com sinceridade no nosso coração, para que nós possamos viver as recompensas do Senhor. Deus nos ajuda, nos abençoa, e aonde chegar, Senhor, esse estudo, essa palavra, que o Senhor chegue também com a tua presença, abençoando, ajudando, ó Deus, socorrendo quem precisa de socorro. Pai, no nome de Jesus, como ministro do Evangelho nesta manhã, eu declaro a bênção de Deus, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém?